Então, antes de mais, boa tarde. Boa tarde. E obrigado por ter participado na nossa iniciativa da Feira do Livro. Começo por lhe perguntar, sendo esta uma obra bastante recente e que sofreu algumas remodelações, de que forma é que o atual enquadramento económico do país influenciou o processo de escrita? Ou seja, que alterações sofreu? Claro, esta obra que partiu de uma adaptação de uma dissertação de mestrado, que é anterior à publicação do próprio Código de Trabalho de 2009, e até foi curioso depois ter de adaptar do Código de Trabalho de 2003 para o Código de Trabalho de 2009 e com as alterações recentes que o Código de Trabalho também sofreu e que no fundo são reflexo precisamente do contexto de crise económico que nós atravessamos, fez-me sentir que era um trabalho que eventualmente até ganhava alguma importância, precisamente porque o contrato de trabalho a termo acaba por ser uma ferramenta muito útil em alturas como estas, principalmente em que há problemas de desemprego cada vez sentidos de uma forma cada vez mais evidente e mais forte. E nesse sentido, parece-me que o regime do contrato de trabalho a termo e as alterações que tem sofrido também tem sido no sentido de alguma forma, tentar flexibilizar, apesar de estarmos a falar de uma ferramenta muito delicada, porque também tem muitos riscos do ponto de vista da estabilidade para o trabalhador, mas que no fundo tentar fazer com que isto sirva também para flexibilizar um bocadinho as relações de trabalho, que como sabemos em Portugal, da forma como estão, se está a tornar cada vez mais difícil de se manter sustentável. Portanto, nesse sentido, parece-me que vem muito a propósito, não é, este estudo do contexto económico que atravessamos, principalmente considerando as dificuldades de trabalho e de criação de postos líquidos de emprego que se tem verificado nos últimos tempos. E porquê é que decidiu dedicar a sua vida académica e profissional no resultado do livro a esta temática do contrato de trabalho? Pensando do geral para o especial, o interesse particular pelo direito de trabalho resultou por entender que está em causa um ramo de direito que concilia, talvez na minha opinião, as duas melhores vertentes do direito em geral, porque por um lado tem alguma complexidade intelectual que o torna um ramo de direito interessante, mas por outro lado está muito ligado ao dia-a-dia das pessoas, porque de facto toda a gente trabalha, toda a gente precisa trabalhar para viver e por isso que é comum à generalidade dos cidadãos. Em particular, no caso dos contratos de trabalho a termo, foi um caminho que se foi formando de uma forma um bocadinho natural, já desde a altura da pós-graduação e depois intensificada no mestrado. Lá está, por entender que de facto é uma ferramenta em termos de recrutamento cada vez mais importante nos tempos que correm, principalmente perante uma instabilidade que as próprias empresas também encontram e que acaba por pareceu-me ainda para mais que havia poucos estudos completos sobre esta área e por isso vi ali um espaço também de tentar dar algum contributo e de encontrar uma temática onde eu também pudesse aprofundar um bocadinho mais os conhecimentos e acho que valeu a pena, portanto, está aqui o fruto do trabalho, não é? E decorrente do estudo todo que fez, que dados curiosos ou marcantes descobriu ao longo do tempo? Talvez Um dado que não terá sido bem descoberto, mas terá sido pelo menos enfatizado, escolheria talvez dois. Um é de facto que a contratação a termo e principalmente atendendo aos dados que fui também tomando conhecimento, disponíveis no Instituto Nacional de Estatística, etc., que é a força que estes contratos ganharam nos jovens recém-licenciados ou que entram no mercado de trabalho e perceber que de facto parece que hoje em dia qualquer profissional quase que tem que passar por este tipo de contratos até adquirir a tal almejada estabilidade no emprego e, portanto, ver realmente a percentagem de número de trabalhadores contratados a termo cada vez maior e parece que vai aumentando de ano para ano, portanto, sem prejuízo toda a gente ter conhecimento disso. E o outro elemento que constatei é que, de facto, no dia-a-dia das empresas ainda não se cumprem, isso mais até pela jurisprudência analisada, os requisitos da contratação a termo e que se continua a não cumprir as exigências legais que são impostas e de uma forma, portanto, que todos, ou hoje na esmagadora maioria da jurisprudência analisada, a conclusão era sempre que eram nulos e, portanto, também sentir que é um regime de facto muito complexo para as empresas conseguirem cumprir todos os requisitos que legalmente são impostos. Portanto, seriam assim as duas, uma mais do ponto de vista social e outra também um bocadinho mais do ponto de vista, se calhar, da dificuldade de adaptar este regime depois à vida e ao dia-a-dia das empresas,
de ser tão difícil de cumprir por ser um regime tão complexo e com tantos requisitos legais. Seriam assim estes dois aspectos. E as necessidades das empresas também estão em constante mutação e acredito que agora na conjuntura que vivemos isso seja cada vez mais evidente. Claro. E até pelo que disse, os jovens recém-licenciados também passam por um processo que tem sido cada vez mais no contrato de trabalho a termo nos últimos anos. Exatamente. E pergunto-lhe por isso qual é a tendência dos regimes de contrato em Portugal e como é que vê o futuro do... O futuro que eu vejo é que enquanto o nosso regime laboral, juslaboral, assim do ponto de vista amplo, em particular as regras tão rígidas no que respeita à cessação dos contratos de trabalho, se mantiver com os contornos que tem hoje, para mim, na minha opinião, e principalmente nesse contexto de crise, a tendência é para haver cada vez mais trabalhadores contratados a termo, porque as empresas têm medo de se comprometer e têm medo de depois do que isso pode prejudicar o próprio andamento do negócio. O contrato de trabalho a termo torna-se a fuga, o caminho mais fácil para tentar garantir a porta de saída se chegar de facto a essa necessidade. O livro é uma materialização do seu trabalho neste momento e, portanto, pergunto-lhe, para finalizar, como é que vê o futuro do mesmo enquanto meio de comunicação? Queria dizer, o livro, no fundo, comporta um bocadinho também duas componentes. Tem, na minha opinião, uma análise objetiva do regime, mas também não deixa de ter, até porque está baseado numa tese de mestrado, algumas sugestões também do ponto de vista da flexibilização e, nesse sentido, parece-me que se continuarmos a caminhar nesse sentido, como parece ser a tendência legislativa atual, o livro poderá manter-se bastante atualizado durante algum tempo, porque ele próprio também sugere e incentiva essa flexibilização e, por outro lado, feliz ou infelizmente, depois conforme a opinião, também me parece que ainda estamos longe as alterações que vão sendo feitas na legislação laboral terão de ser progressivas, graduais e, portanto, sob pena do ponto de vista social não serem aceitos até pelos próprios parceiros sociais e, nesse sentido, presumo que ainda vai demorar algum tempo, e espero que assim seja, a ficar de alguma forma desatualizado, porque, de facto, acho que ainda falta muito tempo para conseguirmos ter uma alteração de paradigma daquilo que são as relações laborais em Portugal. Okay.